episódio de hoje, IA aplicada a franquias, da operação à expansão. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos, tenho a satisfação de conversar com Luca Carvalho, Rodrigo Simões, a respeito da implantação de inteligência artificial nos negócios. Para que serve, como é que faz, que soluções a Ex Machina hoje já pode oferecer, principalmente para um segmento do mercado que tem dificuldades acerca das quais a gente vai conversar aqui hoje. Eu queria, Rodrigo, primeiramente, sua apreciação aqui a respeito de atendimento, né? A primeira coisa, quando a gente fala de venda, não é verdade, desse esforço tão importante para quaisquer corporações, recepcionar bem e rápido e adequadamente, no tom da marca, o lead, né, que cada vez mais custa tanto fazer chegar, né, Luca? No lugar certo, a gente tem acompanhado essas dificuldades do atual momento, não só no marketing digital, mas todo o tráfego de pessoas nos ambientes digitais. Uma vez que esse cara está lá, ser recepcionado no dia seguinte me parece muito contraprodutivo, certo, Rodrigo? Me fala um pouco sobre isso, por favor, que eu queria puxar algumas aplicações da IA para os mais diferentes negócios, mas me parece que você tem aí uma perspectiva para compartilhar com a gente. Gustavo, acho que assim, você de alguma maneira já perguntou e respondeu também esse binômio, né? Velocidade e atendimento, quer dizer, atender rápido e atender bem, porque também não adianta atender rápido e atender mal, né? Então, a coisa de atender rápido e atender bem é a premissa, e não importa se o atendimento, nesse caso, ele é presencial ou ele é remoto, porque você precisa garantir isso. Alguém aqui gosta de entrar numa fila para ser atendido presencialmente? Eu imagino que não, né? Nem digital. Nem digital, exatamente. Hoje nós temos um cenário onde o atendimento remoto, ele é predominante, né? E aí é interessante porque o cliente da ponta de cá, né, ele pega o celular e ele consegue atingir rapidamente 2, 3, 4, 5 prestadores de serviço. Eu, particularmente, enquanto cliente, inclusive, quando eu tenho que buscar por algum serviço, a minha premissa básica já eu só aciono se tiver o WhatsApp. Eu já não ligo mais. E, naturalmente, eu aciono pelo WhatsApp aquele que me responde primeiro e melhor, larga na frente. Primeiro, né? e melhor. Primeiro e melhor, exatamente. Bom, então, onde é que eu estou querendo chegar? Eu quero, como eu disse, acho que você fez a pergunta e a resposta. A gente poderia trazer aqui números, né? Acho que está até muito consolidado, né? A eficiência da conversão quando você atende rápido e melhor, mas eu quis trazer uma outra perspectiva que não é comum de encontrar se você der um Google aí, que é essa perspectiva de como é que o cliente ele se comporta. E ele se comporta dessa maneira. Ele está mandando mensagem para você, mas está mandando mensagem para o seu concorrente também. E aquele que for mais rápido, mais eficiente, atender melhor, aumenta a chance de converter aquele cliente. Tem um agravante, se a gente pensar nos últimos 15, 20 anos de marketing digital, enfim, falo isso com propriedade porque fui diretor de marketing durante muito tempo. Parte do processo de um funil de marketing era gerar atrito, porque eu queria separar o joio do trigo. Como eu não tenho gente para atender todo mundo, eu não posso deixar que todo mundo chegue ao meu vendedor. Meu vendedor é limitado, ele só trabalha em horário de trabalhar, ele dorme em horário de dormir, ele come em horário de comer, porque ele é gente, e o tempo dele é muito valioso, porque o que ele vende para ele sobreviver, né? Ele vende o tempo, isso que todos nós fazemos, né? A gente vende o nosso tempo, que é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. Então é muito importante, ou era muito importante, eu gerar atrito de forma controlada para que em uma landing page, em um formulário, em algum lugar que os menos interessados eles iam ficar com preguiça de responder, a gente fosse, ou então, mesmo mais interessados, mas se já a gente consegue perceber ali se esse cara ele está dentro do cliente ideal, se ele é um cliente para o nosso negócio, para o nosso serviço, eu era obrigado, então, a dificultar a vida desse cliente para garantir que só o melhor chegasse ao final do funil. Olha que contraproducente. Olha que absurdo o tanto de lead que fica pelo meio do caminho, porque é um pouco de jogar o bebê com água de banho junto, né? Porque pela uma inabilidade minha de atender bem e com qualidade e prontamente, eu sou obrigado a dar trabalho para uma série de clientes que, bom, muitas vezes o cara queria comprar mesmo. E aí o que acontece é que o concorrente respondeu.
Então, quando a gente coloca uma interface de linguagem natural, que é indistinguível de um ser humano, respondendo por áudio, interpretando imagem e respondendo por mensagem ali exatamente dentro do tom da marca, gente, mesmo se não for uma situação de venda, a gente está falando de situação de venda aqui porque realmente é onde o retorno sobre investimento aparece de forma mais óbvia, mas o ganho reputacional que a sua marca tem de atender bem todos que passam pela porta da sua loja, nessa porta digital, todo mundo que vai lá e quer falar com sua marca, você responde da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, e ainda você gera dados a respeito desse atendimento, coleta esses dados para poder melhorar a performance daquela unidade, e muitas vezes a gente está falando de franquias, né? A gente tem muitos clientes que são franquias, usar aquele ponto de aprendizagem para melhorar uma operação de centenas de outras unidades, centenas de outros vendedores digitais que estão espalhados pelo Brasil. Então, é algo realmente transformador. É difícil imaginar um mundo onde isso não seja regra. O que a gente entende é que muitas vezes alguém não chegou lá, como em 2010 tinha muita gente que não tinha site. E eventualmente teve que ter, porque o mercado disse que ou você tem site, ou você não vai vender. Vai acontecer com o IA também. Lucas, você trouxe muitas questões interessantes acerca das quais a gente podia falar, mas eu queria falar de padronização, que é um aspecto caro, não é? A quem tem, por exemplo, um negócio com capilaridade, né? Então, alguém que esteja sentado na cadeira de um gestor, debaixo da qual exista uma série de pessoas fazendo uma série de atendimentos, de forma a ter uma rastreabilidade precária de todo esse trabalho, me parece que pode, de repente, beneficiar-se bastante desse tipo de implantação. Mas aí a minha dúvida, que é uma dúvida, na verdade, de muitas pessoas, potencialmente, é a seguinte: será que eu consigo garantir o meu tom de voz, o padrão do meu atendimento, de fato replicável para todas as unidades? Será que já não vem pronto? Qual é o grau de customização desse tipo de trabalho? Porque me parece importante aprofundar, em particular, esse ponto. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A questão da padronização, ela tem vários segredinhos escondidos aí, né? Vários outros custos escondidos na falta de padrão. O primeiro deles é o do tempo e do tutano do gestor e da equipe de marketing, que todo mundo sentou e desenhou como deveria ser o atendimento da empresa. Olha, a gente entende que essa persona precisa ser atendida dessa forma, a gente já mediu e já identificou com os nossos melhores vendedores que o melhor caminho é esse aqui, e agora eu preciso que esse caminho seja seguido. Então isso é materializado no manual, e depois eu tenho que treinar um funcionário humano, e eu muitas vezes tenho que treinar esse funcionário humano aqui, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e em Brasília, e aí a gente está lidando com um humano lá na ponta, que na maioria das vezes não vai seguir o seu padrão, porque é natural, uma conversa. Eu não sei o que eu vou falar aqui agora, eu tenho uma ideia mais ou menos de onde eu quero chegar, mas cada palavra que está saindo da minha boca, eu não sei. Então, é natural que o padrão não seja seguido. É humano que o padrão não seja seguido. Onde o padrão é muito bem seguido? Em atendentes de telemarketing. Liga para a Judite lá da TIM para passar raiva. Porque ali você tem um robozinho, é um ser humano, mas ele é um robozinho, que ele só pode te falar o que está na tela dele, e as opções que você pode escolher são as 3 opções que estão na tela dele também. E ele só sabe te falar. É uma experiência de chatbot, né? É uma experiência de chatbot. Human-powered chatbot. É algo assim insano, é desumano mesmo. E quem conhece a rotina de quem trabalha com telemarketing, a rotatividade desse público também, sabe o trabalhão que é gerenciar essa equipe. Bem, mas aí os custos escondidos. Eu padronizei, mas eu não consegui, naturalmente, garantir que esse padrão seja seguido à risca por toda a rede. Como agora, então, eu vou conseguir tirar insights a respeito da performance da rede se eu não consigo garantir que todo mundo está fazendo a mesma coisa? Pô, agora eu padronizei minha rede. Eu tenho agora a performance de Brasília, de Belo Horizonte, de São Paulo. Pô, São Paulo está bem, hein? Belo Horizonte está bem, Brasília está mais ou menos. O problema é o padrão, o problema é a forma de atender, ele não combina com o público de Brasília, ou o vendedor de Brasília que não está fazendo um bom trabalho, não está seguindo o padrão. Aí eu preciso ler esses dados em algum lugar, esses dados têm que ser imputados por um ser humano. O sistema vai capturar algumas coisas, mas em termos de conversa e tudo mais, o ser humano tem que ir lá no CRM e imputar esses dados. Então agora eu estou
olhando por uma sombra de algo que já foi, né? Porque foi filtrado por um ser humano que teve ou não teve padrão, e depois ele me relatou de uma forma que pode ou não estar exatamente como eu precisaria para poder comparar isso numa rede. Então, os custos eles vão se acumulando. É o custo operacional e o custo estratégico. É o custo de se planejar algo que é inexequível, porque como padronizar, eu gosto muito da fala sobre o McDonald's. O McDonald's ele é ótimo de controle de qualidade e péssimo em qualidade. Em todos os lugares do mundo você vai ter o mesmo hambúrguer exatamente naquele padrão de qualidade horrível. Você não pode ter padrão de qualidade e não ter qualidade. Uma coisa ela não pode ser antagônica da outra. É um tiro no pé. E por isso que o negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, é real estate. Eles alugam o local onde depois você vai vender o hambúrguer. Papo para depois. Mas com a inteligência artificial, com a IA da Ex Machina, você consegue gerar esse padrão, gerar esses dados, gerar esses insights, analisar isso em escala, criar uma melhora que vai impactar a rede toda também em escala. Mas aí deixa eu pegar um ponto aqui, porque a padronização precisa ser entendida também o seguinte, ela é, sobretudo, estrutural. Mas ela não é uma amarra, né, que faz com que você que eventualmente, vamos pegar aqui um caso de uma franqueadora, então você que é dono de uma franqueadora, ou mesmo você que é um franqueado e está pensando numa solução dessa, de repente você vai dizer assim, mas não dá, porque se eu for padronizar aqui, não tem como, porque na outra unidade tem uma característicazinha diferente aqui, de repente quer utilizar um nome diferente para IA, ou os custos não são exatamente os mesmos, os serviços não são exatamente os mesmos. Quer dizer, elementos que não são estruturais são plenamente adaptáveis. O que o Luca está destacando aqui, levantando com muita pertinência, existe uma estrutura já provada, né, no seu exemplo, já provada pela experiência, pelo trabalho ali de criação estratégica da gestão de um modelo. Isso aqui funciona, né? Mas tudo aquilo que é peculiar de cada uma das unidades é plenamente possível, né? E mais do que possível, é necessário que seja ajustado, né? E o serviço da Ex Machina possibilita exatamente isso. A estrutura mais o campo de customização para cada uma das unidades. Isso, legal, porque a gente estava falando há pouco, digamos assim, mais exclusivamente da perspectiva do franqueador, né? Mas se a gente também pensar da perspectiva do pequeno negócio, né, lá da unidade franqueada, a gente também está preparado e customizado para esse tipo de atendimento, né? E aí, Rodrigo, duas questões que me ocorrem em relação a isso, que são questões também que nos chegam com bastante frequência, quanto é que custa implementar e demora muito implementar? Né? Fala um pouco sobre isso, só para a gente pensar tanto do ponto de vista da unidade franqueada ou de um negócio qualquer, quanto do ponto de vista de um franqueador e de um negócio em rede. Bom, Gustavo, então só antes de responder efetivamente essas duas perguntas que você colocou, vale destacar que para o franqueado, né, ele tem o melhor dos cenários, ele se vale da parte estrutural, né, que já é comprovadamente eficiente vinda do franqueador e mantém sua autonomia, porque a gente não quer tirar a autonomia do franqueado, né? Bom, posto isso, custa menos do que está imaginando. É menos do que um funcionário humano. É concebido para ser assim. É concebido para ser barato, né? E é de rápida implementação. Se a gente tiver que criar do zero, né, a gente tem uma implementação, uma metodologia que permite ali uma implementação em algo em torno de uns 30 dias, tá? É possível encurtar um pouco esse período, mas enfim, é um prazo razoável para você colocar uma operação como essa para funcionar, né? Se a gente estiver falando de uma estrutura de franqueadas, onde o padrão, a estrutura ela já está pronta, aí a implementação é de um dia para o outro, então é rápido de ser implementado. Então é feito para isso, para ser barato, para ser rápido e fácil de ser implementado e para ser eficiente. Do outro lado, só precisa de uma coisa, precisa de uma estrutura comercial que saiba que um funil comercial ele não se resume a um ponto. Então, o funcionário digital ele vai ser alocado em determinado ponto do seu funil com uma missão, né? E aí você realoca, reestrutura ali a sua equipe comercial, o seu time, para garantir eficiência até a ponta, até o final, independentemente do seu objetivo ali, que aí vai variar de negócio para negócio. Beleza, Luca, obrigado pela sua presença. Rodrigo, obrigado pela sua presença também. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua presença e nos ajude a compartilhar este conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Um abraço e até a próxima.